E aí, queridos, beleza? Para quem não me conhece, eu sou o professor Bussunda de História e eu estou aqui no meu canal hoje para comentar as questões de história que apareceram no primeiro dia da prova do Enem. Para você que ficou com dúvidas, para você que marcou A e era C, essas coisas assim, eu vou explicar essas questões, porquê das respostas e porquê de uma resposta ser próxima, mas não ser a correta. Vamos nós! Sem muitas delongas, né, a gente já vai colocando uma por uma das questões. Eu encontrei mais de 20 questões, acho que 22, que tinham envolvimento com conhecimentos históricos e vou comentar essas questões aí, mas tem que ser rápido, não vou, senão nosso vídeo vai demorar 2 horas. Então eu vou fazer um vídeo mais curto, vou colocar aqui na tela as questões para vocês enquanto eu comento. Então eu lanço do caderno amarelo a questão número 47 aqui para ti. Aí fala, ó, o século XVIII é, por diversas razões, um século diferenciado. Razão e experimentação se aliavam no que se acredita ser o verdadeiro caminho para o estabelecimento do conhecimento científico por tanto tempo almejado. O fato, a análise e a indução passavam a ser parceiros fundamentais da razão. É ainda no século XVIII que o homem começa a tomar consciência de sua situação na história. No ambiente cultural do antigo regime, a discussão filosófica mencionada no texto tinha como uma de suas características moçada, resposta, já vamos direto, letra E, a contraposição entre o clericalismo e a liberdade de pensamento, tá? Letra E. Essa questão é um pouco diferenciada, moçada, porque o Enem muitas vezes traz um texto introdutório induzindo a resposta. E esse era um texto que falava sobre o iluminismo e a resposta era sobre iluminismo, mas não ficava bem clara essa associação. Tinha duas alternativas ali que poderiam ter confundido o pessoal que não saca muito de história. Na letra B está escrito lá, conciliação entre revelação e metafísica platônica. Moçada, revelação é o princípio medieval de que Deus revela a verdade de seus escolhidos. Revelação é um conceito que muita gente de repente não conhece. Na letra C, está vinculação entre escolástica e práticas de pesquisa. Tem gente que de repente não conhece escolástica, não sabe o que é e pode ter marcado aquela ali. Mas escolástica é o pensamento lá do final da Idade Média ainda, onde o grande nome é São Tomás de Aquino e traz um pensamento religioso, que é o que o iluminismo está se desvinculando. A próxima questão que apareceu, gente, é a 49, que a gente vai colocar já aqui na tela. Olha só. O encontro entre o velho e o novo mundo, que a descoberta de Colombo tornou possível, é um tipo muito particular, é uma guerra, ou a conquista, como se dizia então. E um mistério continua, o resultado do combate. Por que a vitória fulgurante se os habitantes da América eram tão superiores em número aos adversários e lutaram no próprio solo? Se nos limitarmos à conquista do México, a mais espetacular, já que a civilização mexicana é a mais brilhante do mundo pré-colombiano, como explicar que Cortés, liderando centenas de homens, tenha conseguido tomar o reino de Montezuma, que dispunha de centenas de milhares de guerreiros? Então é uma questão sobre a conquista da América e vai te perguntar como que os espanhóis dominaram um império gigante como o Império Azteca, por exemplo, apenas com centenas de homens. Já vamos direto para a resposta, moçada, que fica na letra C, explorar rivalidades existentes entre os povos nativos. Essa é uma questão, moçada, que exigia o conhecimento prévio do aluno também, visto que não está explícito dentro do texto, não fala nem de superioridade bélica, nem de nada, só fala que centenas venceram centenas de milhares. E a resposta possível, a única, era a letra C. Na letra A, por exemplo, moçada, quando fala ali em implantar as missões cristãs entre as comunidades submetidas, tem essa questão. A implantação de comunidades cristãs, ela vai acontecer depois, não é na etapa da conquista. Na letra D fala da introdução de doenças, né? Introduzir vetores para a disseminação de doenças epidêmicas. Isso de fato aconteceu, mas não é uma estratégia de conquista, é um processo, uma consequência da conquista, visto que os europeus não pensaram em trazer doenças para vencer os caras nas doenças.
A próxima questão, mostrada na prova amarela, caderno amarelo, é a questão número 51, que eu já vou colocar aqui na tela para vocês. O marco inicial das discussões parlamentares em torno do direito de voto feminino são os debates que antecederam a Constituição de 1824, que não trazia qualquer impedimento ao exercício dos direitos políticos para as mulheres, mas, por outro lado, também não era explícita quanto à possibilidade desse exercício. Foi somente em 1932, 2 anos antes de estabelecido o voto aos 18 anos, que as mulheres obtiveram o direito de votar, o que veio a se concretizar no ano seguinte. Isso ocorreu a partir da aprovação do Código Eleitoral de 1932. Aí a questão pergunta quais dos fatores, que ajudam nesse processo de inclusão da mulher na votação. A gente vai direto para a resposta, que foi a letra E, a campanha de extensão da cidadania. Ou seja, vinha tendo todo um processo anterior de discussões, de debates sobre a extensão, sobre a participação de outros grupos, em especial das mulheres, que acabaram ganhando o direito de voto em 32, depois isso consolidado na Constituição em 1934. Muita gente pode ter marcado a letra A superação da cultura patriarcal. Entretanto, moçada, nós temos uma questão. Não é porque a lei afirmou que a mulher pode votar que isso vai dizer que a gente pode superar uma cultura patriarcal, uma cultura machista. Pergunto, nós já superamos a cultura patriarcal hoje? Moçada, a próxima questão depois, caderno amarelo, é a questão de número 56, um texto do Santo Agostinho. Não é verdade que ainda estão cheios de velhice espiritual aqueles que nos dizem que fazia Deus antes de criar o céu e a terra? Se estava ocioso e nada realizava, dizem eles. Por que não ficou sempre assim no decurso dos séculos, abstendo-se como antes de toda ação? Se existiu um Deus, um novo movimento, uma vontade nova para dar o ser a criaturas que nunca antes criara, como pode haver verdadeira eternidade, se nele aparece uma vontade que antes não existia? Confissões de Santo Agostinho. E nessa questão, moçada, que traz as Confissões de Santo Agostinho, pergunta ali sobre a questão da eternidade como abordada pelo autor. É um exemplo da reflexão filosófica sobre a ou as. Vamos direto à resposta, moçada, que é a letra D, a abrangência da compreensão humana, que é sobre aquela questão, os seres humanos estão compreendendo como a eternidade, que é o questionamento que o Santo Agostinho faz. Alguém pode ter marcado a letra A, que é a essência da ética cristã, só que, gente, não está se falando sobre a ética cristã, não está se falando sobre conceitos de valores, mas está se falando sobre a realidade e como o homem compreende o mundo. A outra questão, que é a número 57, quando eu comecei a ler, eu achei que era de geografia, mas na verdade é uma questão sobre o imperialismo no século XIX. Fala-se ali o seguinte: no segundo Congresso Internacional de Ciências Geográficas, em 1875, ao que compareceram o presidente da República, o governador de Paris e o presidente da Assembleia, o discurso inaugural do almirante La Rochelle expôs a atitude predominante no encontro. Cavalheiros, a providência nos ditou a obrigação de conhecer e conquistar a terra. Essa ordem suprema é um dos deveres imperiosos inscritos em nossas inteligências e nossas atividades. A geografia, essa ciência que inspira tão bela devoção e em cujo nome foram sacrificadas tantas vítimas, tornou-se a filosofia da terra. Vê que eles estão exaltando a geografia, por isso que eu achei que pudesse ser uma questão de geografia, mas são pessoas no século XIX exaltando a geografia como ciência da Terra, e aí a questão pergunta por que estão fazendo isso? A resposta, gente, fica na letra C, que eles estão fazendo uso da geografia para catalogação de dados úteis aos propósitos colonialistas. Eis que a ciência geográfica, no século XIX, ela serve para mapear, para catalogar, para descrever paisagens e lugares, quando ela está se tornando, junto com a história, ciência. E, gente, aos propósitos do colonialismo ou neocolonialismo imperialista do século XIX, é muito importante
a ciência geográfica. Alguém até poderia, num devaneio, ter marcado a letra E, que fala ali sobre a consolidação do conhecimento topográfico como campo acadêmico, mas, gente, é que, na verdade, dentro do contexto do imperialismo mesmo, é para demarcar, para reconhecer territórios, para ver o que eles podem utilizar dentro da política colonialista, neocolonial ou imperialista. A questão número 58 é uma questão sobre história medieval, que vai nos remeter às cruzadas, à criação da ordem dos hospitalários, e vamos ao texto. A existência em Jerusalém de um hospital voltado para o alojamento e cuidado dos peregrinos, assim como daqueles entre eles que estavam cansados ou doentes, fortaleceu o elo entre a obra de assistência e de caridade e a Terra Santa. Ao fazer em 1113 do Hospital de Jerusalém um estabelecimento central da ordem, Pascoal II estimulava a filiação dos hospitalários do Ocidente a ele, sobretudo daqueles que estavam ligados à peregrinação na Terra Santa ou em outro lugar. A militarização do Hospital de Jerusalém não diminuiu a vocação caritativa primitiva, mas a fortaleceu. O acontecimento descrito vincula-se ao fenômeno ocidental do... Vamos direto à resposta, moçada. Letra A, onde na letra A ele nos fala o seguinte: o surgimento do monasticismo guerreiro ocasionado pelas cruzadas. Porque, gente, é nesse momento que está se estimulando, no contexto das cruzadas, que esses monges, que são cuidadores, que são pessoas que vão tratar dos enfermos, eles sejam também guerreiros, que aí sim entra numa questão muito pontual de Enem, fala ali da militarização dos hospitais. Você poderia, de repente, uma dessas ter marcado a letra D, onde a letra D fala sobre a afirmação da fraternidade mendicante estimulada pela reforma espiritual. Só que, moçada, a reforma espiritual é, na verdade, a reforma do século XVI, e nós estamos falando do século XI, século XII, século XIII, época das cruzadas. A questão de número 59 é uma questão que fala sobre Estado, né? O pessoal da sociologia vai requisitar a questão, mas com os conhecimentos históricos sobre formação de Estado e comparação de povos, a gente também resolve essa questão. O texto introdutório da questão ele vai falar sobre a tribo não possui um rei, mas um chefe que não é chefe de Estado. O que significa isso? Simplesmente que o chefe não dispõe de nenhuma autoridade, de nenhum poder de coerção, de nenhum meio de dar uma ordem. O chefe não é um comandante, as pessoas da tribo não têm nenhum dever de obediência. O espaço da chefia não é o lugar do poder, essencialmente encarregado de eliminar conflitos que podem surgir entre indivíduos, famílias e linhagens. O chefe só dispõe para restabelecer a ordem e a concórdia do prestígio que lhe reconhece a sociedade. Mas, evidentemente, prestígio não significa poder. E os meios que o chefe detém para realizar sua tarefa de pacificador limitam-se ao uso exclusivo da palavra. Então, o texto introdutório está falando da diferença entre o poder político instituído e a chefia tribal, que é mais no diálogo, mais no reconhecimento do grupo. E aí a questão pergunta: o modelo político das sociedades discutidas no texto contrasta com o do Estado liberal burguês, porque se baseia em... Moçada, a resposta acaba ficando na letra C, que é a que fala intervenção consensual e autonomia comunitária. Porque não está perguntando sobre o Estado liberal burguês, que é o Estado com regras, que é o Estado que vai se destacar principalmente depois da Revolução Francesa, mesmo não sendo um Estado absolutista, é um Estado que tem um poder instituído, que a gente deve obedecer regras, etc. Mas ele está perguntando o que diferencia o Estado burguês desse Estado que estava falando de uma comunidade aldeã. E aí, gente, a intervenção consensual, quer dizer, você aceitar a autoridade daquele outro. E fala também da autonomia comunitária. É uma comunidade com autonomia, sem regras, sem pesos tributários, sem obediência. É uma organização ao natural. A questão de número 61 da prova amarela deve ter feito muita gente que fez na pressa a prova errar, porque ela falava parecendo ser feminismo. Olha lá,
A poetisa Emília Freitas subiu a um palanque nervosa, pedindo desculpas por não possuir títulos nem conhecimentos, mas orgulhosa ofereceu a sua pena que, sem ser hábil, é, em compensação, guiada pelo poder da vontade. Maria Tomásia pronunciava orações que levantavam os ouvintes. A escritora Francisca Clotilde arrebatava, declamando seus poemas. Aquelas angélicas senhoras, heroínas da caridade, levantavam dinheiro para comprar liberdades e usavam de seu entusiasmo a fim de convencer os donos de escravos a fazerem alforrias gratuitamente. E aí o Enem pergunta-se a que práticas culturais que está remetendo o texto. E a gente já vai para a resposta, que é a letra E, né? O movimento abolicionista. Porque essas senhoras, elas estão fazendo orações, estão fazendo discursos emocionadas, buscando a libertação dos escravos, como mostra mais no final do texto. Algumas pessoas podem ter marcado de imediato, né, a letra A, feminista, movimento feminista, imaginando que são mulheres que estão participando, estão atuando no século XIX, e existe algum feminismo dentro disso, se a gente for analisar socialmente, mulheres tendo liberdade, mas não são mulheres buscando direitos para si, são mulheres buscando liberdade para os escravos. A questão 62, que é uma questão sobre o João Goulart, fala: a democracia que eles pretendem é a democracia dos privilégios, a democracia da intolerância e do ódio. A democracia que eles querem é para liquidar com a Petrobras, é a democracia dos monopólios nacionais e internacionais, a democracia que pudesse lutar contra o povo. Ainda ontem eu afirmava que a democracia jamais poderia ser ameaçada pelo povo, quando o povo livremente vem para as praças. As praças são do povo, para as ruas que são do povo. Tá? Então, é um discurso do João Goulart, proferido no Comício Central do Brasil, lá em 1964, um pouco antes do golpe militar, que buscava justificar as necessidades de... Vamos direto à resposta, letra D, aprovar os projetos reformistas para atender à mobilização de setores trabalhistas. Aí, meu querido, precisa ter o conhecimento histórico. Muita gente deve ter errado essa questão, porque o João Goulart está lá no Comício Central do Brasil, mobilizando os setores urbanos e sindicatos, querendo fazer as reformas de base, que são reformas que eles entendiam como reformas necessárias para promover os interesses dos trabalhadores mais pobres, uma reforma urbana, uma reforma agrária, uma reforma tributária, entre outras. Então, é essa necessidade de levar adiante reformas vinculadas ao movimento trabalhista. Na letra A fala, por exemplo, em conseguir adesão das elites, não é necessariamente uma vontade do João Goulart. Na letra B, impedir a ingerência externa para garantir a conservação de direitos. Poderia ser, mas não era o grande objetivo dele, porque ele não quer fechar o Brasil para ingerência externa. Na letra C, regulamentar os meios de comunicação para coibir os partidos de oposição. Não era um projeto de João Goulart e também não está colocado isso no texto, não se leva para este lado. E a letra E, incrementar o processo de desestatização, quando na verdade o governo naquela época tinha uma visão mais estatizante. A questão 63, também da prova amarela, ela exigia um conhecimento prévio sobre a insurreição pernambucana e suas motivações. Essa questão, ela fala o seguinte: a rebelião luso-brasileira em Pernambuco começou a ser urdida em 1644 e explodiu em 13 de junho de 1645, dia de Santo Antônio. Uma das primeiras medidas de João Fernandes foi decretar nulas as dívidas que os rebeldes tinham com os holandeses. Houve grande adesão da nobreza da terra, entusiasmada com essa proclamação heróica. E aí o Enem pergunta para ti, por que os caras fizeram esse movimento? Por que eles participaram? E inclusive, moçada, aí a gente tem que entender por que a, abre aspas, nobreza da terra, fecha aspas, participou. Ou seja, os homens muito poderosos, senhores de engenho e etc. E como eu falei para vocês, a gente precisa ter percepção, conhecimento prévio
da insurreição pernambucana para chegar na letra E, que é a resposta correta. Interesse econômico dos senhores de engenho. Esses senhores de engenho eles estavam endividados com a Companhia das Índias Ocidentais, a companhia holandesa. Depois do Maurício de Nassau começaram a sofrer muitas represálias e ameaça de perda de terras, e são eles os principais interessados na expulsão dos holandeses do Brasil, porque eles estão fortemente endividados. A questão número 55, que trouxe aí a fotinho, né, do ônibus, né, onde a Rosa Parks em 1955 começou um movimento, depois a fotinho da Rosa Parks com Martin Luther King, é a próxima questão que envolvia conhecimento histórico, e no texto fala o seguinte: esse ônibus relaciona-se ao ato praticado em 1955 por Rosa Parks, apresentado em fotografia ao lado de Martin Luther King. O veículo alcançou o estatuto de obra museológica para simbolizar o A. A resposta, moçada, fica na letra D, onde fala a deflagração do movimento por igualdade civil, visto que a Rosa Parks é uma das pioneiras desse movimento dos Estados Unidos que queria que os negros tivessem os mesmos direitos que os brancos. O ônibus que está no museu lá nos Estados Unidos, ele é o ônibus onde os negros no estado lá da Rosa Parks eram obrigados a sentar mais no fundo do ônibus e dar lugar para os brancos se fosse necessário. Em 1955, num belo dia, quando a Rosa Parks estava sentada mais à frente e o motorista viu que estava faltando lugares para os brancos e mandou ela dar lugar, ir sentar lá no fundão, Rosa Parks disse não. Foi presa, teve processos por conta disso, e os negros passaram a boicotar o transporte coletivo e inclusive faziam longas jornadas a pé para não pegar o ônibus. E era o início de um movimento por igualdade civil lá nos Estados Unidos. Na questão 66, queridos, nós temos aí um texto do Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino, grande nome da escolástica medieval, aonde começa com o seguinte: desde que tenhamos compreendido o significado da palavra Deus, sabemos de imediato que Deus existe. Com efeito, essa palavra designa uma coisa de tal ordem que não podemos conceber nada que lhe seja maior. Ora, o que existe na realidade e no pensamento é maior do que existe apenas no pensamento, donde se segue que o objeto designado pela palavra Deus, que existe no pensamento, desde que se entenda essa palavra, também existe na realidade. Por conseguinte, a existência de Deus é evidente. O Tomás de Aquino faz um embromation ali, dizendo que se Deus existe em pensamento e existe de verdade, é prova que Deus existe de verdade. Uma enrolaçãozinha ali para tentar racionalizar e transformar meio que de forma verdadeira a existência de Deus. E aí o Enem pergunta, né? Qual é a característica dessa elaboração teórica do Tomás de Aquino? A resposta fica na letra B, que fala em sustentar racionalmente a doutrina alicerçada na fé. Essa questão era mais tranquila para quem estudou, para quem sabia que na Idade Média, a partir da Baixa Idade Média, o Tomás de Aquino e o pessoal da chamada filosofia escolástica, eles tentam criar uma base racional teórica para a fé e dizer que a fé é válida, que ela é verdadeira e coisas assim. A outra questão 67, né, onde nós temos a famosa questão texto 1, texto 2, que seguidamente aparece no Enem. Vamos analisar os textos. Texto 1. Tudo aquilo que é válido para um tempo de guerra, em que todo homem é inimigo de todo homem, é válido também para o tempo durante o qual os homens vivem sem outra segurança senão a que lhes pode ser oferecida por sua própria força e invenção. Hobbes. Texto 2. Não vamos concluir com Hobbes que, por não ter nenhuma ideia de bondade, o homem seja naturalmente mau. Esse autor deveria dizer que, sendo o estado de natureza aquele em que o cuidado de nossa conservação é menos prejudicial ao dos outros, esse estado era, por conseguinte, o mais próprio à paz e o mais conveniente ao gênero humano. Moçada, essa questão ela pode ser resolvida de alguma maneira com mais dificuldade pela leitura
Mas se você lembrasse do Hobbes e lembrasse do Rousseau e na relação que eles têm em relação ao homem e as condições originais do homem, ficava mais fácil de matar, porque a resposta ficou aqui na letra D, na condição original. Fala assim, ó: os trechos apresentam divergências conceituais entre os autores que sustentam o entendimento segundo o qual a igualdade entre os homens se dá em razão de uma resposta condição original. É que o Hobbes ele acredita que o homem é mau e por isso, inclusive ele fala, não está aqui, mas você que estudou, você lembra, o homem era lobo do próprio homem. Ele acredita que o homem vive em guerras e intrigas e que na condição original o homem é mau. E o Rousseau, para quem estudou, lembra que o Rousseau acredita que nós somos bons por natureza e a sociedade depois é que nos corrompe. É a condição original do homem que fica como resposta. Mais uma questão que aborda textos aqui, moçada. A questão número 69, ela é a questão que fala sobre o período democrático populista dos anos 50 e 60, com duas percepções de dois partidos diferentes daquele momento. Vamos aos textos. Texto 1, Programa do Partido Social Democrático PSD. Capitais estrangeiros. É indispensável manter clima propício à entrada de capitais estrangeiros. A manutenção desse clima recomenda a adoção de normas disciplinadoras dos investimentos e suas rendas, visando reter no país a maior parcela possível dos lucros auferidos. Ou seja, o PSD diz que tem que abrir o mercado, mas tem que deixar uma parte do lucro aqui no Brasil. Texto 2, o programa da União Democrática Nacional, UDN, o capital. Apelar para o capital estrangeiro, necessário para os empreendimentos da reconstrução nacional e, sobretudo, para o aproveitamento das nossas reservas inexploradas, dando-lhes um tratamento equitativo e liberdade para a saída dos juros. A UDN está propondo que tem que dar liberdade para o capital multinacional, tem que atrair ele e dar liberdade. E aí o Enem pergunta aonde que os programas convergem. E aí nós temos como resposta letra E, aonde fala converge na defesa da captação de recursos do exterior. Porque ambos os partidos defendem sim que a gente precisa do capital multinacional do Brasil, só que eles têm uma diferença em relação a como tratar esse capital. A letra A não poderia ser, por exemplo, que ela fala em autonomia do capital multinacional, e o PSD defendia que tinha que ter alguma forma de regulamentação sobre esse capital. A letra D também não pode ser porque fala na liberdade da remessa de lucros. A UDN aceitaria, mas o PSD não queria essa liberdade. Próxima questão da prova amarela é a questão número 72, que é uma questão que fala sobre as manifestações e crenças da história afro-brasileira. Nós temos aqui outra importante manifestação das crenças e tradições africanas na colônia, eram os objetos conhecidos como bolsas de mandinga. A insegurança, tanto física como espiritual, gerava uma necessidade generalizada de proteção das catástrofes da natureza, das doenças, da má sorte, da violência dos núcleos urbanos, dos roubos, das brigas, dos malefícios de feiticeiros, etc. Também para trazer sorte, dinheiro e até atrair mulheres. O costume era corrente nas primeiras décadas do século XVIII, envolvendo não apenas escravos, mas também homens brancos. Então ele está falando de uma bolsa que trazia uma espécie de proteção, as bolsas mandigas, que acabaram sendo introduzidas no Brasil pelos africanos, mas que também passaram a ser utilizados depois por todos os grupos étnicos aqui do país. Mas aí o Enem te pergunta: a prática histórico-cultural de matriz africana descrita no texto representava um ou uma? A resposta fica na letra E, um instrumento para minimizar o sentimento de desamparo social. E aí você vê, moçada, que o próprio texto informa que existia um ambiente onde as pessoas se sentiam inseguras tanto física quanto espiritualmente. E aí você tem um desamparo social onde um instrumento, que é a bolsa de mandiga, ajuda a te proteger. Outra questão é a questão de número 75, onde fala:
Um dos teóricos da democracia moderna, Hans Kelsen, considera elemento essencial da democracia real, não da democracia ideal que não existe em lugar algum, o método da seleção dos líderes, ou seja, a eleição. Exemplar nesse sentido é a afirmação de um juiz da Corte Suprema dos Estados Unidos por ocasião de uma eleição de 1902. A cabine eleitoral é o templo das instituições americanas, onde cada um de nós é um sacerdote, ao qual é confiada a guarda da Arca da Aliança e cada um oficia do seu próprio altar. Vejam que o juiz da corte falou que cada um de nós é uma espécie de sacerdote e a urna eleitoral é uma espécie de altar aonde a gente tem o nosso poder, nosso conhecimento e aonde nós somos indivíduos com um grande poder naquele momento. E aí o Enem vai falar: as metáforas utilizadas no texto referem-se a uma concepção de democracia fundamentada no ou na. Resposta fica na letra E, a centralidade do indivíduo na sociedade. Porque, moçada, o indivíduo agora visto como sacerdote, indo ao seu altar, ou seja, o indivíduo cidadão que vai votar, ele é o dono da democracia, ele é que participa da democracia e ele é que, na soma dos indivíduos, define o futuro do seu Estado, do seu governo, da sua nação. Talvez alguns até tenham marcado a letra A, que é a justificativa teísta do direito, mas, moçada, ele criou uma metáfora, ele não estava justificando por religião ou por Deus a cidadania, a participação política. A questão de número 76 traz um trecho do Érico Veríssimo, O Tempo e o Vento, né, onde traz esse texto. Rodrigo havia sido indicado pela oposição para fiscal de uma das mesas eleitorais. Pôs o revólver na cintura, uma caixa de balas no bolso e encaminhou-se para seu posto. A chamada dos eleitores começou às 7 da manhã. Plantados juntos da porta, os capangas do Trindade ofereciam cédulas com o nome dos candidatos a todos os eleitores que entravam. Estes, em sua quase totalidade, tomavam docilmente os papeluchos e depositavam-nos nas urnas, depois de assinar a autêntica. Os que se recusavam a isso tinham seus nomes acintosamente anotados. Texto aí falando sobre a prática do coronelismo, da imposição, dos jagunços, né, sobre a população para ela escolher o representante dos coronéis, né? E aí o Enem vai ali e te fala. Érico Veríssimo tematiza em obra ficcional o seguinte aspecto característico da vida política durante a Primeira República. Nós já podemos ir direto para a letra C, aonde fala a repressão explícita ao exercício de direito. Ou seja, está mostrando todo o processo de coerção, de imposição física, não deixando o exercício do direito ser plenamente realizado por conta do voto de cabresto. Alguns até podem ter marcado a letra B, que é o monitoramento legal dos pleitos legislativos. Só que, gente, monitoramento legal quer dizer legal, está previsto na lei. Não era uma questão da lei, essa é uma questão que extrapolava, porque não existia em nenhum lugar da lei dizendo que os caras poderiam chegar lá e te dar a cédula já preenchida só para você depositar na urna. A questão de número 77 é uma questão de história medieval, de mundo medieval, de coisas medievais. E nessa questão aí, gente, de número 77, a gente tem o seguinte texto introdutório. Então disse: este é o local onde construirei. Tudo pode chegar aqui pelo Eufrates, o Tigre e uma rede de canais. Só um lugar como este sustentará o exército e a população geral. Assim ele traçou e destinou as verbas para sua construção e deitou o primeiro tijolo com a sua própria mão, dizendo: em nome de Deus e em louvor a ele, construí e que Deus vos abençoe. É um texto sobre um califa no período medieval, dentro da construção do Império Árabe Muçulmano. E aí o Enem vai falar justamente sobre isso. A decisão do califa Al-Mansur de construir Bagdá nesse local orientou-se pela... E aí, moçada,
é a questão direta de interpretação do texto, que ele está falando do Rio Tigre, do Eufrates, dos canais, e isso nos leva para a ideia de construção de Bagdá, orientado pela letra A, que é a disponibilidade de rotas e terras férteis como base da dominação política. Ou seja, ele vai pegar um local bastante fértil, chamavam de crescente fértil entre o Tigre e o Eufrates, com várias rotas para vários lugares, inclusive podendo usar dos rios para escolher para ser o centro de um império, centro de uma região de dominação, dentro de uma lógica da análise da geografia local que se fazia. A questão de número 79 da prova amarela, ela traz para vocês essa imagem aqui, ó. Ela seria adorável se não fosse doentia. Só uma saúde perfeita pode dar à mulher beleza e encanto capazes de tornar adorável aos olhos masculinos. Para ter uma saúde assim, tome a saúde da mulher, o remédio que traz no nome o resumo das suas virtudes. A saúde da mulher regulariza o funcionamento do delicado organismo feminino. É uma propaganda aí lá dos anos 40 e o Enem vai justamente questionar. O anúncio publicitário da década de 40 reforça os seguintes estereótipos atribuídos historicamente a uma suposta natureza feminina, que é a questão da fragilidade, né, moçada? Tem uma saúde frágil, precisa tomar um remédio para ficar mais bela, ficar mais atraente para o público masculino. Então a resposta, indo direto, fica na letra B, a fragilidade física e a necessidade de aceitação, que justamente envolve essa questão. Ela é mais frágil e ela quer ficar bonita para ser aceita pelos homens. Na questão de número 81, nós temos essa bela imagem do Getúlio Vargas aqui, que foi distribuído na época aí da ditadura do Estado Novo, Vargas com as criancinhas, etc., né? E gente, o Enem vai lá e te pergunta, né? Essa imagem foi impressa em cartilha escolar durante a vigência do Estado Novo com o intuito de... Resposta direta, letra D, conquistar a aprovação política por meio do apelo carismático. Você quer criar aquela figura carismática, paizão, o pai dos pobres, que o Getúlio Vargas gostava de ser chamado assim, aquela figura de aceitação, queridão, e esse cartaz servia para isso. A questão de número 83, ela traz aí um trecho do Código Penal do Brasil, do início da Primeira República, para a gente dar uma analisada sobre o que ele dispõe das questões de saúde. Código Penal dos Estados Unidos do Brasil, 1890, dos crimes contra a saúde pública. Artigo 156, exercer a medicina em qualquer dos ramos, a arte dentária ou a farmácia, praticar a homeopatia, a dosimetria, o hipnotismo ou magnetismo animal, sem estar habilitado segundo as leis e regulamentos. Artigo 158, ministrar ou simplesmente prescrever como meio curativo para uso interno ou externo e sob qualquer forma preparada, substância de qualquer dos reinos da natureza, fazendo ou exercendo assim o ofício denominado curandeiro. Ou seja, o governo estava exigindo que você tivesse um preparo, tivesse formação para a área da saúde e que você não praticasse aquilo que chama curandeirismo. Aí o Enem pergunta o que fica evidenciado nessa legislação penal. A resposta vai ser direta, letra E, a condenação pela ciência dos conhecimentos populares de cura, num país onde era muito comum existirem desde dentistas até médicos meramente populares, sem formação, né, fazendo massagens, ofertando remédios com ervas, fazendo benzeduras, misturando algum conhecimento sobre ervas com conhecimentos religiosos e coisas assim. Então estava sendo feito isso, um cerceamento dessas práticas de cura sem a formação. A questão de número 84, ela fala sobre o processo de abertura política do Brasil, do regime militar, que tinha feito ali em 68, por exemplo, o AI-5. Depois aí, a partir do governo do Ernesto Geisel, anunciou a abertura lenta, gradual e segura. E traz uma carta aqui de 1979. São Paulo, 10 de janeiro de 1979. Excelentíssimo senhor presidente Ernesto Geisel, considerando as instruções dadas
por Vossa Senhoria, de que sejam negados os passaportes aos senhores Francisco Julião, Miguel Arraes, Leonel Brizola, Luiz Prestes, Paulo Schilling, Gregório Bezerra, Márcio Moreira Alves e Paulo Freire. Considerando que, desde que nasci, me identifico plenamente com a pele, a cor dos cabelos, a cultura, o sorriso, as aspirações, a história e o sangue destes 8 senhores. Considerando tudo isso, por imperativo de minha consciência, venho por meio desta devolver o passaporte que, negado a eles, me foi concedido pelos órgãos competentes do seu governo. Aí nós temos a carta do Enfio, o famoso cartunista da história do Brasil, dizendo que se os outros não estão tendo direito, né, ele também não quer ter aquele direito, e ele está denunciando através dessa carta aí o cerceamento de liberdades que o governo militar estava impondo a determinadas pessoas. Essa carta do Enfio traz uma crítica, mas uma crítica a quê? Na letra B, o limite do processo de distensão política. Esta é a resposta. É que, gente, estava acontecendo o processo de abertura política, mas aí a gente percebe que ele é limitado. Algumas pessoas ainda não tinham plenas liberdades, né, e não tinham as mesmas condições frente ao governo ou as mesmas chances frente ao governo que outras. A questão de número 86, gente, é uma questão que exige também o conhecimento histórico pontual sobre a revolta da Chibata de 1910. E a questão de número 86 começa com esse texto aqui, ó. Os seus líderes terminaram presos e assassinados. A marujada rebelde foi inteiramente expulsa da esquadra. Num sentido histórico, porém, eles foram vitoriosos. A chibata e outros castigos físicos infamantes nunca mais foram oficialmente utilizados. A partir de então, os marinheiros, agora respeitados, teriam suas condições de vida melhoradas significativamente. Sem dúvida, fizeram avançar a história. E aí, depois desse texto, o Enem pergunta o que levou à eclosão desse conflito, desse movimento, que é a revolta chibata. Porque, moçada, dentro da Marinha continuavam os castigos físicos, em especial a chibatada no tronco, que era um castigo dado aos escravos no período imperial, no período escravocrata. O que acontece é que a parcela dos marinheiros que eram negros, eles eram tratados dentro da Marinha praticamente como escravos, recebendo com grande frequência esse castigo físico da chibata. Até que João Cândido, almirante negro, ele faz o levante, toma os principais navios de guerra do Brasil naquele momento e obrigam o presidente da República a assinar um decreto dizendo que está extinto o castigo físico na Marinha. Mais uma questão de texto 1 e texto 2, que é clássico já do Enem, está na questão de número 88 da nossa prova amarela, onde a gente tem ali, texto 1. E pois que em outra coisa, nesta parte, me não posso vingar do demônio, admoesto, da parte da cruz de Cristo Jesus, a todos que este lugar lerem, que deem a esta terra o nome que com tanta solenidade lhe foi posto, sob pena de a mesma cruz que nos há de ser mostrada no dia final, os acusar de mais devotos do pau-brasil que dela. O cara está reclamando ali que o pessoal está mais preocupado em riqueza do que em fé. No texto 2, e deste modo se hão os povoadores, os quais, por mais arraigados que na terra estejam e mais ricos que sejam, tudo pretenderem levar a Portugal. E se as fazendas e bens que possuem souberem falar, também lhes houveram de ensinar a dizer como os papagaios, aos quais a primeira coisa que ensinaram é papagaio real para Portugal, porque tudo querem para lá. De novo, o outro autor aqui está reclamando que o pessoal só quer ganhar dinheiro e quer levar isso e toda a riqueza que puder para Portugal. E aí o Enem vai lá e pergunta a que essas críticas estavam relacionadas. E a resposta fica na letra E, a expropriação de riquezas locais. Que os caras estavam vindo para o Brasil, querendo pegar dinheiro, querendo pegar pau-brasil, querendo pegar riqueza e levar embora para Portugal. E para fecharmos nossa análise sobre o Enem, a última questão, a penúltima, que era da prova, a questão de número 89, é sobre a Guerra Fria e a ação da União Soviética, com a introdução desse texto aqui.
Os soviéticos tinham chegado a Cuba muito cedo na década de 1960, esgueirando-se pela fresta aberta pela imediata hostilidade norte-americana em relação ao processo social revolucionário. Durante 3 décadas, os soviéticos mantiveram sua presença em Cuba com bases e ajuda militar, mas, sobretudo, com todo o apoio econômico que, como saberíamos anos mais tarde, mantinha o país à tona, embora nos deixasse em dívida com os irmãos soviéticos, e depois com seus herdeiros russos, por cifras que chegavam a 32 bilhões de dólares. Ou seja, o que era oferecido em nome da solidariedade socialista tinha um preço definido. Aí a gente vê o autor falando, um autor cubano, sobre o processo em que a União Soviética dizia que estava fazendo solidariedade, ajuda entre os povos, mas na verdade Cuba ficava devendo dinheiro para a União Soviética, que era um monte de dinheiro. Aí a pergunta: o texto indica que durante a Guerra Fria as relações internas em um mesmo bloco foram marcados pelo, letra C, subordinação à potência hegemônica. A União Soviética estava emprestando dinheiro, mas estava subordinando Cuba e mantendo Cuba na sua área de interesse, na sua esfera de influência política, que foi muito comum na Guerra Fria. Estados Unidos tinha sua esfera de influência, enquanto que a União Soviética também tinha a sua esfera. A prova do Enem é exaustiva, a nossa análise também acabou sendo demorada, o vídeo era para ser mais rápido, mas a gente não tinha como fazer um negócio tão rápido assim, comentando questão por questão dessas mais de 20 questões aí que apareceram em história. Espero, moçada, que vocês possam ter ido bem. E espero também que você tenha se inscrito no meu canal e que a partir de agora passe a acompanhar sempre, porque toda semana estarei produzindo um vídeo sobre conhecimentos de história, atualidades, política e coisas úteis para a vida e muito especialmente coisas úteis para o Enem. Certo, queridos? Um abraço, até mais!